Olá amigos, olá você que está ligado aqui no meu canal no YouTube, também demais redes sociais, no meu site, vem chegando a notícia do dia, você sabe, aqui tem todo dia informação para você. E lembrando que quem está inscrito no canal recebe o aviso que tem vídeo novo, somente desta maneira você fica sabendo no exato momento que o vídeo chega ao YouTube, você já recebe a informação. Quem está inscrito agora, quando esse vídeo chegou, já recebe a notícia de que tem vídeo novo. E claro, se interessar pelo assunto, vai acessar e assistir. Para se inscrever aqui embaixo, hein? Clique em inscrever-se e acione o sininho. Assim você entra neste grupo de pessoas inscritas. Estou muito feliz, inclusive, são mais de 600 inscritos já aqui no canal. Estou muito feliz de ter esta aceitação. Os números só crescem. Todo dia eu olho, verifico os números e tenho a grata satisfação de ter sempre mais pessoas se inscrevendo para ficar por dentro da informação. Eu sou apaixonado por notícias, sou apaixonado por informações, compartilho elas com você também através de vídeo. E se você está se inscrevendo é porque você também gosta disso, certo? O vídeo de hoje, segunda-feira, 7 de outubro de 2019, eu vou trazer um vídeo devido a um outro vídeo que eu já trouxe aqui alguns dias atrás, ter recebido muitas visualizações. Por esse motivo, vou fazer um segundo vídeo agora, trazendo mais informações. O vídeo em questão é aquele intitulado Túneis Nazistas de Ibirubá encontraram algo. Naquela ocasião, 1º de outubro de 2019, foi postado esse vídeo e no momento da gravação deste vídeo novo, tivemos já 1.158 visualizações. E também essa matéria virou notícia do Fantástico de ontem, domingo 6 de outubro de 2019, né? Portanto não é pouca coisa, né, meu amigo? Se o Fantástico veio até Ibirubá aqui no Rio Grande do Sul, cidade com em torno de 20 mil habitantes, porque o assunto é interessante também a nível nacional. Inclusive é muito bom ter uma visão externa também dos fatos, né? Não somente de quem vive a realidade, vir alguém de fora, um canal maior. Muitos criticam a Rede Globo, mas sem dúvida o poder dela é grande, ela tem condições de fazer trabalhos que talvez outros menores não consigam, né? Devido ao poder que ela tem. Então é sempre bom, como eu disse, uma visão externa, uma opinião externa, fatos que foram buscados por alguém externo ao fato, sem dúvida é muito interessante. Eu vou trazer muita coisa nova aqui para você, portanto, fique aqui assistindo este vídeo. O vídeo de hoje se chama então Matéria sobre túneis nazistas que foi parar no Fantástico. Tem podcast que foi gravado pelo repórter do Fantástico após fazer a matéria, então isso em off, isso não foi lá pro Fantástico. Eu vou daqui a pouco te mostrar como você faz para conseguir ouvir isto. Tem matéria sobre a questão dos túneis, matérias controversas, matérias que dizem que uma parte daquilo tudo não é realmente túnel nazista, e sim outra coisa. Enfim, tem muita informação interessante. Fique até o fim desse vídeo e você vai ficar sabendo. Eu vou abordar aqui tudo que eu consegui de material com relação a este assunto. Já resumindo para você, né, não se afirma nada sobre... Não vou afirmar aqui, não posso afirmar, até porque essa afirmação não existe, de que são túneis nazistas, mas que tem algo em Ibirubá, tem. Isso você fica sabendo, então, assistindo este vídeo aqui do meu canal no YouTube, certo? Daqui a pouco, em instantes, todas as informações para você. Antes do convite, acesse meu site, lá tem matérias diariamente para você, muita notícia todo dia, é www.divulgueconosco.com.br. No Google você digita Divulgação by Ariel, e aqui embaixo tem os links também para você entrar diretamente. Lá tem, além das notícias a nível do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, tem curiosidades, enfim, tem muito entretenimento para você. Tem as rádios, 2 rádios lá bem legais para você, com músicas clássicas e com músicas mais novas, todas as 2 com informações também. No site tem muita coisa. Tem as notícias mais atuais, você vê aqui no canto direito, mais abaixo. Você pode navegar por elas. E se você precisar de serviços de divulgação, também executamos este serviço de uma forma bem barata, um custo bem baixo para você, porém com eficiência, utilizando o leque das redes sociais. Olha o leque aqui, ó. Hoje as redes sociais, elas estão
bastante ramificadas, estão em forma de leque e você precisa estar em todas elas se você quiser abraçar todos os potenciais clientes, tá certo? E nós fazemos este trabalho para você. Bom, vamos então trazer aqui todas as informações com relação aos túneis nazistas que foram parar então no Fantástico da Rede Globo no dia de ontem, 6 de outubro de 2019. No decorrer desde o último vídeo aquele sobre este assunto, eu ouvi muito, né, sobre os túneis, pessoas com as mais distintas opiniões. Tem a questão de que os túneis foram escavados, aqueles que nós tratamos no vídeo anterior, que a prefeitura então fez um buraco lá no centro, próximo à praça, e encontrou então tubulações. A princípio aqueles túneis teriam sido colocados pela própria prefeitura no ano de 1979. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu não vou ler toda a matéria aqui agora para não ficar muito extenso. Existe uma notícia, então, de que em 1979 a prefeitura havia colocado tubos de concreto, que aparentemente são aqueles que são mostrados em que o bombeiro aquele desceu no buraco feito pela prefeitura e fez as imagens. Vou trazer um pedacinho, então, dessa matéria, que você tem o link aqui abaixo, vou deixar para você, né? Basta você acessar. A matéria é do jornal, do seguinte link, jornalvr.com.br. A manchete é essa: Mistérios dos Túneis 2. Em 1979, prefeitura instalou mais de 3.600 tubos de concreto. Já antecipando a você que talvez já queira sair do vídeo, então não é mentira, não tem túnel nenhum, não. Apenas aqueles escavados possivelmente não sejam os túneis em questão, mas tem muita coisa interessante. A matéria do Fantástico, que você também pode acessar, também vou deixar o link aqui na parte da descrição. A matéria do Fantástico mostra muita coisa que até então não havia vindo à tona. Portanto, fique até o final deste vídeo para saber de todas as informações. Vamos saber um pouquinho então dessa questão dos tubos que a prefeitura colocou, né? Depois do furor com a escavação de um ponto na confluência das ruas Flores da Cunha e Getúlio Vargas, lá no município de Birubá, muito se especula e igualmente há muito a esclarecer. Responsável por entrar na tubulação, que agora boa parte da população acredita ser um túnel, o bombeiro Bruno Santarém, escolhido pelo Corpo de Bombeiros para fazer o reconhecimento, teve seus minutos de fama. Aspas, por onde vou sou perguntado sobre a estrutura, até no quartel ligam no meu telefone pessoal, fecha aspas, disse Bruno. E sobre a estrutura ele disse estar intrigado. Segundo o bombeiro, a estrutura parece ser extensa, percorrendo toda a cidade, de forma intacta quanto ao seu estado. Bom, esse túnel que a prefeitura então colocou lá em 1979 são os tubos de concreto, porém lá no final tem uma parede de tijolos, que é algo bastante estranho. Com relação à matéria, então, está num jornal local, lá de Birubá, o Alto Jacuí, ou da região, né? Em 9 de março de 1979 tem a seguinte manchete: 3.619 tubos foram utilizados na construção de bueiros no interior e canalização na cidade, conforme relação que segue, né? Representam 3 quilômetros e 619 metros. Tem então as matérias dos jornais da época. Manchete de 1979. Dentre as ruas contempladas na época com tubos de 100 por 100 centímetros estão a Diniz Dias, com 278 tubos, a Gernot Schmidt, com 363, a Mauá, com 58, a General Osório, com 32 tubos, e a Getúlio Vargas com 4 tubos. No mesmo ano, em 30 de março, outra matéria tinha como título: Fábrica de tubos foi adquirida pela prefeitura. Neri Zeilman era o prefeito e tinha como plano o desenvolvimento da cidade. Em seu governo foram construídos os calçadões das ruas centrais da cidade. Então nessa matéria aqui, que eu já disse, está aqui abaixo o link para você, do jornal vr.com.br, eu vou deixar, tem várias digitalizações dos jornais da época, então, onde você pode verificar sobre esta questão, tá certo? Ainda anexando informações com relação a isso,
nos grupos de WhatsApp, em um grupo de WhatsApp que eu participo, que se chama Notícias e Fatos, que é basicamente com integrantes lá do município de Ibirubá. Tem uma participação aqui que eu achei muito interessante, que é do Walter Cern. Ele escreveu no dia, deixa eu ver aqui, não tem a data exata, mas enfim, há uma semana atrás mais ou menos, lá pelo começo do mês de outubro, final de novembro, ele escreveu o seguinte texto, abre aspas: prezados, com relação aos túneis, que até semana passada eram chamados de tubos, talvez tenha alguma contribuição a fazer. Quando foram feitos os calçamentos, PVS, acho que é assim que se escreve, todas as ruas beneficiadas foi feito escoamento pluvial. Isso não faz tanto tempo assim e pode ser lembrado por muitas pessoas. Foi no período que o Noco foi o prefeito. Eu lembro muito bem destes tubos, hoje chamados de túneis, pois de frente à casa dos meus pais, na rua Getúlio Vargas, de frente onde tinha a farmácia Schmidt, o nível do terreno era mais baixo que na esquina central dos túneis. Getúlio Vargas, né, rua Getúlio Vargas com a Flores da Cunha. Lembro muito bem que o afundamento teve que ser grande para chegar à esquina com caimento. Até o advento daqueles tubos, a água descia pelo terreno deles, em uma valeta que tinha lá. Brincávamos nos dias de chuva, nesta valeta. A Boca de Lobo está no mesmo local e pode-se ver pelo lado de dentro do muro, que a saída de água continua lá, somente não tem mais esta água, que agora circula nos tubos. Durante a semana, alguém escreveu neste canal da fábrica de tubos, que também fabricava as pedras PVS. Isto era lá na chácara da prefeitura. A cidade onde tem o calçamento PVS está tomada de tubos. Onde tem outras espécies de pavimentação não posso opinar, pois não acompanhei. Mas de frente à casa dos meus pais, indo até a esquina das ruas Flores da Cunha, ou da rua Flores da Cunha, existe escoamento pluvial. Até onde vi das fotos desta semana, salvo algum engano ocular, pois já uso óculos, eram tubos. Chamar de túneis me parece justificar uma situação. Pode até haver túneis, eu creio que não, mas aquilo mostrado nas fotos me parece que são tubos. Então tá aí, fecha aspas, as palavras do Walter Cern, eu não conheço ele, mas provavelmente ele seja lá de Ibirubá, falando sobre aquelas fotos que vieram das filmagens feitas quando da escavação da prefeitura em que o bombeiro desceu e fez as imagens lá dentro. Isso é uma situação. Portanto, aquilo ali, né, segundo o que dá para verificar, não é exatamente os túneis em questão. Agora vem a parte mais interessante, que é a matéria de ontem do Fantástico, que traz muita coisa legal, você vai assistir e vai verificar com seus próprios olhos, mas eu vou antecipar algumas coisas. Itens encontrados no cemitério da cidade, famílias nazistas, né, não se pode afirmar que tenha ligação com o nazismo, famílias que no mínimo vale a pena dar uma estudada, a família Braun, que ainda reside lá em Ibirubá. Tem uma casa que não permitiu a entrada do repórter do Fantástico, bem interessante essa parte também, casa que fica lá bem no centro. Ele entrou num local, e aquele local tem um alçapão, não foi permitido o acesso. Depois ele entrou na casa, ou no local vizinho, o local do lado. Ali ele precisou de horas de conversa até que o proprietário permitiu que ele descesse pelo alçapão que lá está. E neste local vizinho ao primeiro, existe túneis, ou um porão, digamos assim, podemos chamar de túnel ou porão, que interliga as duas casas. Aí você indo por baixo ali pelo porão, você chega naquele alçapão que o proprietário anterior não permitiu, então, ou ele não teve como acessar. Então sim, existem passagens subterrâneas que ligam residências lá no município de Ibirubá. Pelo menos uma foi comprovado com imagens, e o link está aqui abaixo, repetindo, né, que é justamente o objetivo deste vídeo. A questão de ontem, 6 de outubro de 2019, foi ao ar no Fantástico a matéria com relação aos tubos, ou melhor, aos túneis nazistas, entre aspas, do município de Ibirubá. Então fica agora a expectativa, né, para o futuro. Claro, toda a informação, eu que sou aqui da região, toda a informação que eu ficar sabendo, alguma coisa nova e interessante, sem dúvida, já que eu vi que o vídeo anterior deu muitas visualizações, sem dúvida eu vou trazer muito mais para você.
Vamos abordar um pouquinho também a questão da matéria que foi trazida no Fantástico de ontem. Você vai ficar sabendo agora de vários detalhes. Lembrando que eu vou deixar em anexo a esta matéria o link para você assistir o vídeo do Fantástico. No começo dos anos 40, 1940, o regime nazista de Adolf Hitler controlava boa parte da Europa e avançava para a Inglaterra e para a União Soviética. Parecia não haver limites para o nazismo, mas houve. Outra coisa interessante da matéria do Fantástico, a parte histórica que eles trouxeram na matéria. Realmente muito bom, muito interessante. Em 1945, as forças aliadas derrotaram o eixo formado por Japão, Itália e Alemanha de Hitler. Hitler, a mulher e os assessores mais íntimos se mataram. Vários outros nazistas, como ratos, abandonaram o navio, fugiram da Alemanha. Joseph Mengele acabou no Brasil, Adolf Eichmann na Argentina, Klaus Barbie na Bolívia. Esses são os mais conhecidos, mas vieram outros se esconder na América do Sul. Muitos que vieram para cá, inclusive, possivelmente não tinham nenhuma ligação ao nazismo, apenas com a Alemanha. Abre aspas, essas pessoas tinham que manter suas identidades preservadas ao máximo, porque se elas estão fugindo, tem que garantir o anonimato. Fecha aspas, explica Priscila Ferreira Perazzo, pesquisadora do nazismo no Brasil. No Brasil, faria sentido que procurassem regiões de imigrantes alemãs, que tinham vindo para o sul do país no final do século XIX e começo do século XX, e que podem ter ajudado a esconder seus conterrâneos fugitivos, usando até túneis embaixo da terra. Aspas, como é uma geração que vem com um sentimento nacionalista, esse sentimento se exalta. E independente de concordar ou não com o nazismo, o que o regime representa é um grande sentimento nacional, fecha aspas, afirma a pesquisadora. Para resgatar essa história, o Fantástico foi até a cidade gaúcha de Ibirubá, com 20 mil habitantes, a 300 quilômetros a noroeste de Porto Alegre. No cemitério protestante, logo encontramos referências ao regime de Hitler, uma sepultura em que a foto da pessoa mostra um uniforme da SS, a temível milícia paramilitar de Hitler, responsável pelo extermínio de judeus. Quem contou para o Fantástico dessa sepultura foi o senhor Ingo Spengler. Aos 80 anos de idade, origem alemã, ele sabe tudo da cidade e confirma que os cômodos subterrâneos existem. Abre aspas, isso era a tradição do nosso colono alemão. Cada um tinha o seu porão, onde guardava a banha para botar carne dentro, para conservar a carne, onde botava seus queijos para secar, pendurava as carnes de matar o porco, fecha aspas, explica Ingo Spengler. Lembrando que na época não tinha geladeira, né? Ele ri da teoria de que os porões tenham sido usados para esconder nazistas, mas confirma que pelo menos um passou pela cidade. Abre aspas, ele certamente ia para a Argentina, onde era a sede de todos esses nazistas que vieram depois da Segunda Guerra, porque eles lá estavam acumulando ouro, dinheiro para eles se sustentarem. Ele chegou aqui e falou procurando um médico. Ele precisava de morfina, fecha aspas, afirma o morador. O nazista desconhecido teria apresentado um recorte de jornal, mostrando que era procurado. Abre aspas, então indicaram para ele um médico, o Dr. Orsini, e ele conseguiu a morfina com o médico, e depois ficou uma noite no hotel, e foi embora no outro dia, fecha aspas, conta Ingo. O senhor Ingo revela mais um caso que tem a ver com o nazismo e com um túmulo no cemitério da cidade, que é de um personagem central dessa história. É o médico brasileiro, filho de imigrantes alemães, Frederico Ernesto Braun. Ele nasceu na cidade, foi estudar medicina em Porto Alegre, depois foi morar nos Estados Unidos. Abre aspas, ele estava sendo procurado pela polícia americana por causa de dólares que ele contrabandeou, fecha aspas, explica Ingo. O senhor Ingo diz que ouviu a história da própria viúva do Dr. Braun. Nos Estados Unidos ele teria conhecido nazistas que fugiram da Alemanha e que deram uma missão para o Dr. Braun realizar no Brasil. Entretanto, ele não cumpriu essa missão e se meteu numa confusão tamanha a ponto de que talvez ele nem esteja dentro da sepultura. Abre aspas, deram dinheiro para ele comprar terras e deu problema. Problema que ele botou as terras no nome dele. E aí os caras ficaram loucos. Os amigos nazistas prometeram matá-lo.
Aí ele veio para cá e teve que simular a morte para não ser morto. Fecha aspas, conta Ingo. Ao longo dos anos, a sepultura do Dr. Brown foi violada 2 vezes, o que torna muito difícil saber se ele esteve mesmo enterrado ali. Abre aspas, muitos dizem que viram ele em tal cidade lá para cima. Dizem, Dr. Brown, eu vi, estava em um restaurante assim, fecha aspas, conta o antigo morador. Dizem que ele até estava no caixão no dia do enterro, mas estava vivo. O Fantástico foi a propriedade que foi do Dr. Brown e onde até hoje, nos fundos, moram parentes dele. O Clovis Messerschmitt, né, um jornalista local que pesquisa a história da cidade, acha que ali, quando os pais do Dr. Brown fizeram a casa, foram escavados os primeiros túneis dos alemães. Então tem muitas casas que não é permitida a entrada para verificar, por isso o mistério continua. Abre aspas, é uma casa subterrânea com 4 ramais de túneis, norte, sul, leste, oeste, que liga em diferentes partes da cidade. Só que é um local de acesso muito restrito, fecha aspas, explica o jornalista. A equipe do Fantástico tentou entrar, mas não foi recebida. Em outro bairro da cidade, o pedreiro aposentado José de Souza, de 90 anos, se recorda das escavações. Abre aspas, tinha bastante gente trabalhando, só eu trabalhei um pouco e parei. Ficou os outros trabalhando. Não sei quem, achei esquisito fazer um túnel, mas eu não sabia o que era aquilo. Fecha aspas, conta José. Dona Iricema Reis Grohe, que foi empregada doméstica na casa, se lembra de um cômodo proibido para os funcionários. Abre aspas, um dia eu parei lá na janela e olhei para dentro daquele quarto e tinha um tapete. E embaixo daquele tapete parecia um anel, mas eu não me dei conta que isso podia ser um alçapão, fecha aspas. O Fantástico foi conhecer um desses alçapões que ficou daquela época. Quem guiou a equipe é o dono da lotérica, que hoje funciona no imóvel. Abre aspas. Vou levantar o carpete aqui para mostrar. Aqui, ó, a gente pode verificar que aqui tem o corte da madeira. Aqui tem o acesso. Esse aqui é o corte que dizem que aqui tem descida para o túnel, fecha aspas, mostra Celso. É aquele que eu citei anteriormente, né? Existem boatos de que a barbearia ao lado também tem passagem secreta. Depois de algumas horas negociando, o Fantástico conseguiu uma autorização para entrar em um imóvel vizinho ao lado da lotérica, que também tem um alçapão. A equipe entrou em um deles para ver o que tinha lá embaixo. De acordo com o repórter Álvaro Pereira Júnior, o que se vê ali embaixo lembra uma adega, uma parede de tijolos, que tem algumas prateleiras e um túnel. Abre aspas, aqui tem mais prateleiras, um cano que obviamente foi colocado depois, teve que passar água, alguma coisa. Essas prateleiras todas claramente não são usadas há muito tempo. É curioso que a gente vindo aqui no cantinho tem essa saída que é para o alçapão da lotérica, que é o imóvel vizinho, fecha aspas, explica o repórter ao mostrar que os imóveis estão interligados por esse túnel. Existe uma rede de passagens subterrâneas conectadas de um imóvel para outro, bem no centro da cidade. Se nazistas foram escondidos nos túneis, isso é outra história. Por insistência do Clovis, o jornalista obcecado pelos túneis, a prefeitura fez esta semana uma escavação oficial, que é o assunto do nosso vídeo anterior, né? O bombeiro que entrou lá encontrou o que mostram imagens exclusivas, né? Uma tubulação de concreto sem uso e que termina numa parede de tijolos. Abre aspas, ela é uma parede de um lado, uma parede de tijolos de outro, e ela tem um pedaço de uma parede ao redor de um tubo, e segue a tubulação para lá, fecha aspas, explica o bombeiro Bruno Correia Santarém. A prefeitura promete escavar também outro lado da parede, e o prefeito diz não saber o que é essa tubulação, que parece de água e esgoto, mas nunca teve uso. Abre aspas, a princípio, essa tubulação não existe em nossos registros, por se tratar de algo antigo, fecha aspas, pontua o prefeito Abel Grave. Mas pesquisando na biblioteca municipal, o Fantástico encontrou uma notícia dos anos 70, o que sugere que os tubos dessa semana sejam esses, e que não tenham nada a ver com os subterrâneos secretos dos alemães. Aquilo que eu também citava anteriormente, e a matéria está aqui abaixo. Os membros subterrâneos que alguém não quer que o jornalista Clovis investigue. Ele recebeu uma carta com ameaças. Abre aspas, não ultrapasse os limites, não se exponha,
pois quando abrirem os túneis, muito será encontrado. Infelizmente, só tragédias, crimes e desgraças, fecha aspas. Lembrando que é uma suposta carta que o Clóvis teria recebido com ameaças para parar com as investigações. E para finalizar, um ex-morador da SS, um médico com amigos nazistas que pode ter forjado a própria morte, um nazista que passou por aqui, casas com compartimentos escondidos. Que outros segredos a pequena cidade de Birubá pode ter escondido? Só o tempo e as investigações dirão. Como eu disse, eu não vou anexar aqui neste vídeo a matéria do Fantástico e nem o podcast que eu tenho também do próprio repórter que fez a matéria do Fantástico. Eu não vou anexar aqui no vídeo porque se eu fizer isso o YouTube corta meu canal, né, por questão de direitos autorais. Portanto, lá no meu site vou deixar o link e aqui embaixo também, para quem assiste no YouTube, mesmos links com com o vídeo do Fantástico e o podcast do nosso repórter do Fantástico e também a matéria que eu citei anteriormente com relação aos túneis colocados lá, os tubos colocados lá na década de 70 na cidade de Ibirubá. Então este foi o vídeo do dia, o mais comprido que eu fiz até hoje aqui no canal, mas a matéria realmente é longa, precisa realmente trazer toda a informação, né? Então a nossa notícia do dia, matéria sobre túneis nazistas, entre aspas, foi parar no Fantástico da Globo. Matéria essa que nós abordamos aqui no nosso canal no YouTube e também no site do Ariel Selbach. Convite então, se inscreva no canal, clique aqui embaixo em inscrever-se no canal e acione o sininho. Assim, você recebe, na hora que eu postar o vídeo, já chega para você no seu celular uma mensagem dizendo que tem vídeo novo. Acesse nosso site também, Divulgação by Ariel, ou no Google, né? Ou você digita divulgueconosco.com.br. Ou aqui embaixo tem os links também em todos os meus vídeos. Lá tem muita notícia diária, sempre as mais relevantes. Eu não ponho tudo, eu ponho aquilo que eu julgo mais interessante. A maioria delas em formato de áudio, para você poder navegar pela internet enquanto ouve as nossas notícias. Lá tem muito entretenimento e também tem o nosso serviço de divulgação, tem um linkzinho lá onde explica certinho como funciona o nosso trabalho de divulgação, utilizando o leque das redes sociais. Olha aqui, ó. As redes sociais hoje funcionam em forma de leque. As pessoas estão em várias e todas elas têm a sua de preferência, acaba não vendo todas. O Facebook ainda é o mais forte, vou me arriscar a dizer aqui, mas não domina mais 100%. Na verdade, nunca dominou 100%, mas foi o maior por um bom tempo. Hoje, as pessoas estão no leque mesmo, estão distribuídas através desse leque das redes sociais. Então, se você quiser ter uma divulgação eficiente, você precisa estar em todas elas e nós podemos auxiliar você nesse trabalho. Qualquer dúvida, entre em contato. Lá no site tem todas as formas de contato para você conversar conosco ou deixe seu comentário também aqui abaixo. Certo? Este foi o vídeo do dia. Matéria sobre túneis nazistas foi parar no Fantástico da Globo. Matéria essa que recebeu 1.150 visualizações aqui no YouTube, que me deixou muito feliz até o momento da gravação deste áudio. Possivelmente vai aumentar muito mais, até porque a exposição foi nacional, né? Portanto, muita gente está procurando sobre este assunto. Por esse motivo, busquei fazer este vídeo trazendo todas as informações que eu tenho até este momento. Vídeo do dia nesta segunda-feira, 7 de outubro de 2019. Um abraço do Ariel Selbach e até o vídeo de amanhã. Aguardo você. Valeu!